Boa noite. Essa é a nossa 10ª mensagem na carta de Tiago e eu espero que você já tenha percebido que Tiago, ele não aceita um discurso de fé desacompanhado da prática. Se você tem fé, então você precisa agir conforme a tua fé. Hoje de manhã, alguns irmãos e irmãs foram batizados e ali eles fizeram uma demonstração pública, conforme a ordenança do nosso Senhor Jesus, de que Cristo é agora o grande mestre, o grande salvador deles. Mas são as suas ações que vão efetivamente mostrar aquilo que eles disseram ter crido. Para Tiago, e deve ser assim para todos nós, não adianta termos somente discernimento do que devemos fazer. Nós precisamos colocar isso em prática. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Para Tiago, uma pessoa sábia, ela tem ações sábias, ela tem um estilo de vida sábio. É isso que significa procedimento aqui no texto. Quando Tiago fez essa pergunta retórica, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele usou essas duas palavras, sábio. Para um judeu, Tiago, meio irmão de Jesus, ele era judeu, significava a aplicação do conhecimento à vida pessoal, à vida prática do dia a dia. Foram os gregos que influenciaram significativamente a cultura moderna e que pensavam em termos especulativos a respeito da sabedoria ou do conhecimento. Para os judeus, o homem sábio era um homem habilidoso, um homem perito. A outra palavra que Tiago utilizou ali foi entendimento. E aqui existe uma ideia de especialista. Essas duas palavras nesse contexto trazem a ideia de alguém com profundo conhecimento e habilidade de colocar o seu conhecimento em prática. Sabedoria e conhecimento precisam ser refletidos na vida. Uma pessoa sábia com entendimento não é alguém com um discurso bonito, mas que tem capacidade de resolver os problemas do dia a dia nos mais diferentes, nos mais diversos itens, categorias da nossa vida. O trecho que eu tenho para tratar com vocês hoje, ele começa nesse versículo, em Tiago 3,13, e vai até Tiago 4, versículo 3. Eu queria ler todo esse trecho com vocês e depois orar. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Eu não tenho todo esse texto nos slides. Então, quem quiser acompanhar com a sua Bíblia. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Pai, nos ajude a hoje considerar esse trecho e ver o que o Senhor tem para nos ensinar. Pai, que nós saiamos daqui como pessoas, ou pessoas diferentes, porque aprendemos mais da Tua Palavra e para considerar, para viver, para praticar, Pai, a fé que nós temos, de acordo com a Tua Palavra. Me ajude enquanto alguém que comunica a Tua Palavra, e eu peço isso, em nome de Jesus. Amém.
Então, de Tiago 3:13 até 18, Tiago ele apresenta dois diferentes tipos de sabedoria. Uma ensinada por Deus e outra pregada pelo mundo. E sobre essa última, ele diz no versículo 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Isso é o que acontece quando se segue um modelo humano de sabedoria. E por que essas coisas acontecem? As razões podem ser das mais diversas. E sem o intuito de querer ser exaustivo aqui, eu posso citar algumas razões. Por exemplo, choque cultural. Eu nasci no estado de São Paulo. O Abdênego, ele é mineiro. Kessia, Dani são paraibanos. Robinson, ele cresceu nos Estados Unidos. Aqui no meio, Roberto, Arthur, são pernambucanos. A Cláudia, que estão com as crianças ali, os pais delas são alemães. E essas nossas diferenças, elas podem causar conflitos. Eu sou muito bem casado com uma mulher que morou um bom tempo em Portugal, onde os hábitos e até a linguagem são diferentes. Existem coisas ditas no português de Portugal que, se desconhecidas por nós, elas podem soar como palavrão. Não fiquem esperando, eu não vou dar nenhum exemplo. Um outro tipo de choque é quando pessoas interpretam equivocadamente o que ouviram. E fica ainda pior quando essas pessoas saem dizendo o que elas entenderam, sem saber o que realmente significava aquilo. Outro choque ainda é quando as pessoas possuem interesses diferentes. A Mila, minha filha, ela adora brincar com isso, mas o Enzo nem sempre quer brincar com ela. E ela se irrita quando o Enzo não quer brincar com ela. E ele não é obrigado a brincar todas as vezes que ela, Enzo, vamos brincar. E ele, não. Desde o começo da humanidade, nós temos a tendência de olhar para o que vem de fora como algo que nos ameaça. A culpa é do fornecedor. A culpa é do entregador, a culpa é do colégio que meu filho estuda, a culpa é da internet, a culpa é do marido, da esposa. Quando Deus perguntou a Adão, o que foi que você fez? Ele respondeu, foi a mulher que você me deu. E quando Deus pergunta, vai conversar com Eva, ela responde, foi a serpente. Depois, um filho deles foi para o mesmo caminho. Ele tinha problema com Deus e ele achava que o problema estava no seu irmão. Foi lá, matou o irmão. Resolveu o problema? Não. Olha o versículo 16 novamente no slide. Tiago, ele estabelece claramente a origem dos nossos problemas. O problema não é externo, é interno. As nossas explosões ou implosões pecaminosas, elas acontecem por um cuidado demasiado de nós mesmos. É o que queremos, quando queremos e como queremos. Os que estão demasiadamente interessados em si mesmos, com uma preocupação excessiva por si mesmo, vão enfrentar toda espécie de confusão. A origem, a causa dos conflitos que temos, tem origem nos nossos corações. Claro, indiscutivelmente, as pessoas, elas influenciam, elas contribuem para os nossos problemas, mas a questão do nosso próprio pecado não está nelas, mas dentro de nós. Quando pecamos, não há lugar para colocar a culpa em outra pessoa. Eu fiquei irado por causa daquilo que ele me fez. Eu bati nela porque ele bateu em mim. Eu fiz isso porque todo mundo faz. Não! A culpa pelo seu pecado é totalmente sua. A culpa do meu pecado é totalmente minha. O problema está dentro de nós. Quando nós mudamos as circunstâncias, ainda que os fatores influenciadores possam mudar, a causa do problema, ela ainda existirá. A solução é tratar do que há dentro de nós e não fora.
para que um motor de carro funcione, o que é necessário? Combustível. Jardel, olha lá, precisa de oxigênio junto com... E precisa de a vela produz uma faísca para que o motor ali funcione. A questão é que não basta somente o combustível, não basta somente o oxigênio, e não basta somente essa faísca. Tudo isso ali dentro causa essa combustão, essa explosão. As pessoas podem agir com você de maneira que lhe incomode e que seja provocativa, mas o problema é o que você tem dentro do coração. E Tiago está dizendo, cuidado se você defende demais as suas ideias, os seus privilégios, os seus direitos, a sua razão, a sua honra. Se você está nutrindo no coração esse profundo zelo por si mesmo, essa postura partidária de que só está defendendo a sua parte, você está contribuindo simplesmente para, a qualquer momento, com qualquer faísca, explodir. Não faz muito tempo eu vi um vídeo amador de algumas pessoas discutindo, eu acho que era no metrô. E me chamou a atenção que a pessoa que parecia ter causado a confusão, ela tratava do problema zombando das outras pessoas, xingando as outras pessoas, a ponto de quem estava perto começar a ser influenciado para vê-la como a parte que era correta. Não se gloriem disso. Não se gloriem dos padrões ou nos padrões que o mundo tem de sabedoria. O mundo que pergunta, eu não tenho direito de ser feliz? E que tem afirmado, você pode estar certo, mas eu também estou. Não é porque a nossa cultura, quem fala de forma escrachada, fala alto e parece ter razão, geralmente a nossa cultura faz isso, quem fala alto tem razão, quem fala de forma escrachada tem razão. Não é porque a nossa cultura aceita isso, inclusive como correto, é que nós vamos entender isso como sábio e correto. Não é porque na nossa cultura a verdade está relativizada, é que devemos ver a sabedoria do mundo como sendo sabedoria de Deus. Olha como Tiago descreve esse tipo de sabedoria, essa sabedoria do mundo. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Hoje de manhã, vários de vocês estavam lá no batismo e nós vimos que Cristo quer que nós renunciemos a um estilo de vida. O estilo de vida cuja sabedoria do mundo precisa ser renunciada. Ela não vem de Deus, ela vem de Satanás. E portanto, ela é mentirosa, ela é enganadora. Não vamos negar a verdade. A sabedoria desse mundo grita, se promova, seja grande, você é o melhor. A sabedoria desse mundo, ela exalta o homem e rouba a glória que pertence somente a Deus. Muitos coaches adoram essa sabedoria. Avalie-se. Você se anima? Você fica contente quando os outros se superam no trabalho, na vida, na família? Você se entristece quando outros falham? Você deseja o crescimento dos outros ou é cheio de críticas e esconde inveja? Nós não podemos ter esse tipo de procedimento. Nós não podemos ter esse estilo de vida. Não é coerente com quem nós somos em Cristo. Quando a sabedoria de Deus está trabalhando em nós, existe um senso de humildade e submissão, e você deseja que Deus tenha toda a glória. Você não tem desejo de se comparar com os outros cristãos, porque você só tem olhos para Cristo. E quando comparado com Ele, todos nós ainda temos um longo caminho pela frente. Mas Tiago não falou somente de sabedoria do mundo. Ele também descreveu a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus.
no versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria ela é bem diferente da terrena, demoníaca. Ela é pura, diz Tiago. Enquanto a sabedoria do mundo nos guia para o pecado, a sabedoria que vem do alto nos conduz à santidade. Foi Jesus, inclusive, que disse em Mateus 5,8: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. A sabedoria que vem do alto, ela é também pacífica. A sabedoria do mundo, ela busca por competição, rivalidade, guerras. Mas a sabedoria de Deus, ela busca a paz. Uma paz baseada na santidade. E eu disse isso porque, por exemplo, para ver paz numa igreja, ela não pode varrer para baixo do tapete os pecados, fingindo que está tudo bem. A sabedoria do mundo, ela diz, esconda seus pecados. Mas a sabedoria de Deus diz, confesse os seus pecados e a paz de Deus estará contigo. Outro ponto de sabedoria de Deus é que ela é amável. Você pode encontrar outras palavras em outras versões, como gentil, cortês, indulgente, tolerante. Epiekes é a palavra grega aqui. E Tiago, ele está dizendo que a sabedoria de Deus é gentil sem ser fraca. Ela é dócil sem ser ingênua. É quando, independentemente das circunstâncias, a sua reação é amável. Outra característica da sabedoria de Deus é que ela é compreensiva. E essa palavra aqui, ela já foi empregada para descrever a boa atitude de um militar, que deve estar debaixo das ordens de alguém, disposto a cumprir essas ordens. O crente que manifesta a sabedoria que vem do alto, ele é agradável e fácil de se conviver. A sabedoria terrena é manifestada numa pessoa difícil de se relacionar, teimosa, desagradável, sempre tem justificativas e sempre quer ter a razão. Outra característica é que a sabedoria de Deus, ela é cheia de misericórdia. Cheia aqui, ela tem o sentido de controle, de nos controlar. A pessoa que tem essa sabedoria do alto, ela é guiada, controlada pela misericórdia. Deus, na sua graça, Ele nos dá o que não merecemos. Na sua misericórdia, Ele não dá o que nós merecemos. A sabedoria do mundo aqui, ela diz, anote tudo o que as pessoas fazem. Na hora certa, você vai conseguir a sua vingança. Você vai conseguir a sua promoção. É o contrário de um espírito perdoador. Mais uma característica, bons frutos. A sabedoria de Deus transforma o que sabemos sobre Deus em ação. Porque Deus é amor, eu também agirei com amor. Porque Deus é misericordioso, eu também agirei com misericórdia. Pessoas fiéis a Deus são pessoas que frutificam. E imparcialidade também é uma característica da sabedoria de Deus. Uma outra versão, a Nova Versão Transformadora, ela traduziu aqui como não mostra favoritismo. A palavra aqui, ela é exatamente a oposta que Tiago usa lá no capítulo 1, versículo 6, quando ele diz para pedir para Deus por sabedoria, ele fala, sem duvidar. A ideia aqui é que quando você tem a sabedoria de Deus, mesmo sob pressão, você continua certo da sua escolha, da sua decisão. A última característica da sabedoria de Deus que Tiago cita nesse versículo é que ela é sincera. Uma tradução literal aqui seria não hipócrita. A palavra grega aqui é anipócritos,
para vocês escutarem. Hipocrisia está nessa palavra. E esse azinho antes é o não hipócrita. Quando a sabedoria de Deus está em ação, existe abertura e honestidade. Falar a verdade em amor, como diz Paulo, quando escreve aos Efésios. Vocês conseguem perceber a diferença dessas duas sabedorias? Uma causa confusão, a outra evita a confusão e até soluciona a confusão. O problema causador de tantas confusões, polêmicas e desentendimentos está em corações invejosos e que pensam exageradamente sobre si mesmo. Qual é o antídoto? Olha o que Tiago escreveu no começo do capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago está mostrando mais uma vez, o problema não está fora de vocês, mas dentro. E ele continua, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Não, perceba a explicação de Tiago. A pessoa ela tem o desejo por algo, mas ela não pede a Deus. Ao invés disso, ela cobiça, ela inveja, ela mata, e mesmo assim não tem o que deseja. Essas pessoas, elas vivem em pé de guerra, não pedem. E o que acontece se pedissem? Tiago responde, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Observem bem, se pedissem, por qual razão não receberiam? Porque é um pedido recheado da sabedoria do mundo, com inveja, com ambição, para gastar nos seus próprios prazeres. São motivos errados. E o texto ele dá margem para a gente fazer uma outra pergunta. E se pedíssemos por motivos corretos? Percebam que se não fosse pelos motivos errados, se não fosse com base na sabedoria do mundo, a pessoa ela seria atendida por Deus. Se o seu pedido fosse conforme a sabedoria de Deus, o pedido seria recebido. Isso nos faz pensar, de volta agora no versículo 2 do capítulo 4, que as coisas cobiçadas aqui, que as coisas invejadas aqui, elas não são pecaminosas em si. São coisas que elevamos de tal forma que tomam o lugar de Cristo no nosso coração. São coisas que se baseiam na sabedoria de Satanás por causa da motivação. De novo, vejam bem. Tiago pergunta de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês, entre nós. 2, ele responde com uma pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, dos desejos que nós temos. Mas o contexto ele mostra que essas paixões, esses desejos não são mal em si. Vejam, 3, Tiago diz que cobiçamos, matamos, invejamos coisas, mas mesmo assim nós não temos nada que desejamos porque não pedimos. 4, mas mesmo que pedíssemos, nós não as receberíamos. Por quê? 5, porque o nosso pedido ele é egoísta, é para o nosso próprio prazer. Ele não está dizendo que o pedido é ruim, mas que a motivação é má. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. O fulano, ele quer tanto que seu filho seja o melhor da classe lá na escola, e esse é um bom desejo. Que pai aqui não quer, que mãe não quer que seu filho seja um bom aluno, ou que seja o melhor aluno. Que ele não se importa que seu filho pesque nos livros e nas respostas dos outros. Ele não se importa de defender seu filho contra a professora, mesmo quando ela tem dito que ele tem atrapalhado as aulas.
Tudo que fulano quer é que seu filho seja o melhor, e ele faz de tudo por isso, mesmo pagando por um preço que somente Satanás quer receber. Cicrano, ele é solteiro, mas ele deseja muito se casar. E é bom, esse desejo de se casar, ele é bom. A Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Porém, ao invés de pedir a Deus com a motivação correta, ele brinca com as mulheres que querem conhecê-lo. Ele seduz diversas mulheres para no final não se comprometer com nenhuma delas. Beltrano, ele é dono de uma empresa. E a empresa ela é financeiramente estável, mas ele gostaria que fosse melhor. O desejo dele é bom. Todo empresário quer que a sua empresa cresça, prospere. Mas nesse caso, Beltrano, ele decide esconder os dados dos seus impostos. Ele cobra mais de quem ele sabe que pode pagar mais. Ele contrata estagiário e os demite assim que deveria contratá-los, porque não quer pagar os direitos trabalhistas. Fulano, Cicrano e Beltrano, eles desejam coisas lícitas e coisas boas. Um quer que o seu filho seja bom na escola, o outro ele deseja se casar, o outro quer que os seus negócios prosperem. Todos eles desejam coisas boas, porém, todos eles usam da sabedoria do mundo para ter o que querem. Eles estão demasiadamente preocupados com seu próprio bem-estar, que negligenciam a sabedoria de Deus para proceder como filhos de Deus. Então, de novo aqui, qual é o antídoto? Nós já vimos, mas agora eu destaco. O antídoto está relacionado com a motivação do nosso coração. O antídoto para evitarmos e solucionarmos problemas causados por nós mesmos, em nossa falta de sabedoria nos relacionamentos, é termos uma motivação correta. E a dica de Tiago, nesse versículo, tem a ver com o nosso desejo pecaminoso, descontrolado, um desejo demasiado pelo próprio prazer, pelo nosso próprio bem-estar. É meu direito, é a minha felicidade, eu não tenho o direito de ser feliz? É o meu, é a minha, sou eu. Há de infinito aqui. Fica mais claro, nós lemos de novo Tiago 3, versículo 13, nosso primeiro versículo de hoje. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A palavra-chave é humildade, humildade que vem da sabedoria de Deus. O excesso de cuidado por si mesmo é uma atitude egoísta, é uma postura egocêntrica de um reino cujo rei é o seu próprio umbigo. O remédio para isso é a humildade, que se expressa no desejo de ser puro, no desejo de paz, no desejo de ser gentil, amoroso, no desejo de ser compreensivo, de fácil trato, misericordioso, no desejo de dar bons frutos, numa atitude imparcial, sincera. Ela se expressa numa submissão paciente, livre de malícias e segundos desejos, livre de vingança. A cura é esvaziar o coração desse combustível do ego inflamado ou inflado. Alguém que é humilde cede os seus direitos, seus privilégios, seus bens. A verdade, meus queridos, é que dificilmente conseguimos avaliar o nosso próprio coração egoísta. E eu vou terminar com essa sugestão. Estejam abertos a escutar os irmãos e as irmãs que andam junto com você, que andam ao seu lado. Pergunte a pessoas que você confia, onde você acha que eu mais tenho errado? E escute. Não responda. Não discuta. Não justifique. Escute. E vá com aquilo para casa.
e avalie. Ore a Deus para te ajudar nessa avaliação. Ore a Deus para Ele te mostrar a verdade. Ore a Deus para lhe ajudar a ter a sabedoria dEle. Ore para termos um estilo de vida cujas obras mostram a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tinha combinado o momento de oração com a Karen, mas de alguma forma, aquelas coincidências divinas, é assim que eu termino a nossa mensagem. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vou deixar também um desafio para todos nós essa semana. Memorizem essa passagem. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui. Apesar do calor, apesar do nosso espaço ficando cada vez mais apertado, e nós louvamos ao Senhor por isso. Nós te agradecemos, Pai, porque na Tua palavra encontramos a Tua sabedoria. Por causa de Cristo nós fomos transformados. E porque fomos transformados e ainda em processo de transformação, nós podemos aprender e conseguir fazer essas coisas porque o Espírito Santo habita em nós. O poder do Senhor que está em nós, Ele é capaz, Pai, de fazer com que nós sejamos sábios, e sábios da Tua perspectiva, Senhor. Pai, por outro lado eu peço, nos ajude contra o inimigo, que quer nos confundir, quer nos enganar, achando que algumas ações, situações, pensamentos, emoções são sábias e piedosas. Pelo contrário, Senhor, nos ajude a ter a lente correta para avaliar como temos caminhado contigo. E que os nossos irmãos e irmãs aqui, com sinceridade, com zelo, Pai, pelas nossas vidas, nós possamos fazer aqui uns com os outros, para sermos mais como Jesus, perfeito, o nosso Salvador. E é no nome dele que eu oro, Jesus Cristo. Amém.